deste pequeno semicírculo resultam, em meu entender, desafios para debate e também vários pontos de unidade, ou de, pelo menos, de perspectiva de análise mais harmoniosa. No meio disto, queria também desafiar o painel para alargarmos um bocadinho onde é que estas patologias eventuais que apontamos e os desejos de perfeição ou de mais sucesso esbarram de facto na nossa sociedade. É na quê? Na exigência dos mídia, é na exigência económica, pelo menos empresarial. O que é que... Nós estamos de acordo sobre muitos pontos. E estamos de acordo sobre a importância da magistratura e sobre a importância da advocacia, a fundamental desempenho da advocacia também. Mas depois, quando começamos a falar dos personagens, começamos a apontar pequenas patologias ou grandes patologias. Aquilo que o Sr. Bastonário refere, eu acho que se deve classificar numa grande patologia individual e que não é propriamente o espelho daquilo que o Estado de Direito Democrático vive em Portugal, e mal seria que assim fosse. Como é que desatamos este nó? De sabermos para onde devemos ir e termos estas pequenas doenças. Dr. José. Indo ao tema é o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que nós não podemos estar a analisar questões genéricas, gerais, questões estruturais, digamos, pelo somatório de casos individuais. Ora bem, o caso do Conselho de Pessoa de Magistratura, que reagiu ao caso de uma colega, deu a resposta que deu, um caso concreto e individualizado, é lamentável. As declarações do Sr. Diretor da Polícia Judiciária são lamentáveis. Mas o problema, volto a dizer, não é agora somarmos essas e outros casos, podemos ir e zoomar e concluir a partir daqui que todo o cerne do problema é que estamos perante um momento gravíssimo. Não, são situações graves, são situações, conforme queiramos, que podem ser apodadas de gravíssimas, isso agora depende da avaliação que se possa fazer, mas aquilo que eu, enfim, entendo, a perspectiva pessoal é esta, é que importa discutir questões estruturantes. E pergunto, mas de que é que estamos a falar? Nós estamos a falar, digamos, da temporização dos processos, estamos a falar da estatística das pendências, é que são coisas diferentes. Quer dizer, se o processo anda mais depressa, se o processo anda mais devagar, se cada magistrado despacha mais processos no final do ano ou menos processos, ou estamos a falar, digamos, de atos concretos, individualizados, de atropelo a regras ou processuais, ou regras até de substância nas decisões que são tomadas. Bem, isso já estamos num terceiro patamar da problemática. Ou estamos a falar, já agora, da questão da legislação que está neste momento... Há aqui qualquer problema com o microfone? Então, outra vez trocado. Obrigado. Está ligado. Estou? Talvez sim este. Ou estamos a falar da problemática da lei das ordens profissionais que sim. Agora parece que...
Estou. Repito, hoje estamos a falar da problemática da lei das ordens profissionais 50 da Assembleia da República, que coloca temáticas de matriz completamente diferente, que não têm a ver com diretores de polícia, muito menos com questões de paternidade, mas têm a ver, sim, por exemplo, com interdisciplinaridade e aquilo que pode significar, digamos, de alteração das regras de mercado, o mercado jurídico, entre aspas, a palavra mercado. Vamos lá, é que também acha de concitar tudo e mais alguma coisa para um discurso, digamos, por muito emotivo que seja, e daqui concluir numa lógica tremendista que estamos perante um ataque, acabamos por não nos defender coisa nenhuma. Porque cada uma delas tem realmente a sua lógica própria, o seu foro próprio, e respondendo diretamente ao repto. É evidente que, vou começar, por exemplo, de novo pela área do processo penal. Fazendo esse inventário que o Dr. Rui Cardoso há bocado falava, a primeira questão que se pode colocar, os megaprocessos, por exemplo, são, por definição, formas de retardamento da decisão final. Ponto número 1. Ponto número 2, são, por consequência, uma forma de gerar uma justiça de classe. Porque só os afortunados é que podem defender-se desses processos. Já não basta os remediados, os afortunados. Com processo a durar 9 meses e mais, com N sessões por semana, eu pergunto, o comum mortal que queira ter um advogado de sua livre escolha, que é um direito, onde é que encontra esse advogado? De facto, não encontra. Mas estou a falar não para os arguidos, os próprios ofendidos, não encontrarão. Bom, começando logo por aí. Segundo lugar, ante um código que definiu prazos máximos de duração de inquérito e ante uma jurisprudência que considerou que esses prazos eram meramente ordenadores, temos inquéritos a durar 10 anos. Podemos ficar só por aí, mas podemos passar para a fase seguinte, que é a fase de instrução. Foi pensada com uma lógica, hoje a prática adquiriu outra, as soluções legislativas que se têm acumulado acabaram por fazer esta fase uma fase perigosa para quem avança para ela, de resultados muitas vezes contraproducentes, e está hoje em agenda o tema de saber se há que manter essa fase, o que implicaria uma revisão constitucional, ou não. Mas isto é um tema concreto, que tem a ver precisamente com problemas em que estão em debate a tempestividade da resposta judiciária, a celeridade da resposta judiciária, a ponderação, porque eu não sou muito... Quando se equaciona a questão da celeridade processual, isso para mim é um valor, mas é um valor residual face à questão da ponderação da decisão. Porque a decisão rápida não é necessariamente a decisão ponderada. E esta avaliação, digamos, estatística dos resultados, muitas vezes é altamente enganadora. Mas podemos depois seguir em frente, no que diz respeito ao modo como funciona até as próprias lógicas dos processos em julgamento, dos poderes do Presidente na organização dos trabalhos, dos agendamentos, isto para não falar depois dos recursos. Sendo certo que, por exemplo, vamos dar aqui 2 exemplos, sucessivamente, em lógica de recursos, têm fundado os casos, por exemplo, logo de conhecimento imediato em conferência e de rejeição logo liminar de algumas matérias. Quer dizer, não são exercidas, mas a lei permite. O Tribunal Constitucional, por exemplo, tem o poder de fazer quebrar o efeito suspensivo dos recursos. Temos-lo visto exercer? Não temos. E, portanto, quando se eterniza um recurso constitucional com efeito suspensivo, quer dizer, não vamos culpar o legislador que já previu o Instituto. Não vamos culpar, digamos, quem recorre para o Tribunal Constitucional. Quando se amputou um grau de jurisdição, de conhecimento de jurisdição, do Supremo Tribunal de Justiça de muita matéria, eu dou sempre este exemplo. No tempo da ditadura, o despacho de pronúncia era recorrível até ao Supremo Tribunal de Justiça. Nós hoje estamos em plena democracia com despacho de pronúncia que, se for conforme à acusação do Ministério Público, é irrecorrível. Portanto, e quem diz isto, nós estamos hoje em democracia com prazos de duração da averiguação pré-acusatória superiores aos da ditadura. Nós estamos hoje com situações que fazem pensar se progredimos ou regredimos. Ora bom, e portanto é neste equilíbrio que começamos pelas questões da reforma das leis de processo, mas não quero ficar por aí. Vamos também, digamos, colocar o tema até da advocacia técnica, no fundo vamos por aí. Vamos começar também na nossa própria casa a pensarmos um bocadinho. Hoje em dia, de facto, a justiça pressupõe uma advocacia técnica e autorresponsabilizante. No sentido de que o advogado seja treinado e atue no sentido de oferecer ao juiz a transformação do problema que o cliente tem num caso, e um caso que seja entendível pelo juiz, que vai ter que, ao decidi-lo, percorrer certos percursos
para as quais necessariamente o advogado terá que dar o seu contributo. Quer dizer, obviamente que estamos à espera, no final de um julgamento, que o juiz equacione a matéria que consta de uma acusação ou de uma pronúncia e também o consta de uma contestação. E portanto é bom que a contestação seja substantivada e objetivada e não seja meramente retórica, carregada de apartes e adjetivações que são absolutamente inúteis, dispersam e não beneficiam sequer, digamos, quem tem que o fazer. Depois temos um problema que é um problema inevitável, que tem a ver com as pessoas. Isso é diferente. Quer dizer, que tínhamos pessoas que perdem as estribeiras e dizem o que devem e o que não devem, todos nós sabemos desde sempre. Que temos pessoas que efetivamente depois dizem o que não devem dizer e nada acontece, infelizmente continuamos a ter. E penso que aqui o professor Nunes Leitão realmente chama a capítulo, precisamente com surpresa, muita coisa. Bom, finalmente temos a questão da Ordem dos Advogados. Quer dizer, naturalmente que a Ordem dos Advogados passou já por momentos muito difíceis ao longo deste percurso que o país tem tido. Eu lembro sempre, enfim, a idade ajuda nisto, o período complicado dos anos 75, 76, em que se punha em causa a existência da ordem, em que havia quem patrocinasse a existência de um sindicato, em que tudo isto estava, o país estava completamente em roda livre, com julgamentos populares, com o que seja, e temos bastonários que conseguiram manter com equilíbrio e ponderação o necessário para que tudo sobrevivesse e ficasse. Enfim, não cito nomes, são conhecidos, os bastonários que estiveram na altura em funções. E, portanto, vamos lá. Este debate, penso eu, enfim, não quero alongar-me mais, não por usar a conversa, mas eu diria assim, nestas primeiras voltas, nós estamos em aproximações ao problema. Mas haverá um momento em que se calhar não será este debate, naturalmente, em que nós temos que ir, digamos, sistematizar o problema. Direto agora, porque vou terminar ao repto que é lançado. Eu acho que há aqui duas coisas que importa ponderar. A comunicação social cria focos tensionais permanentes no processo penal. Isto é um facto. E todos nós estamos sempre a agir em função do efeito reativo face às realidades que a comunicação social cria. Isto é facto. Em segundo lugar, a industrialização da advocacia, não é? Que é a lógica, sem qualquer adjetivação, enfim, de censura, é a realidade. A industrialização da advocacia, que é a lógica de funcionamento das sociedades de advogados, que naturalmente têm como seu perfil uma lógica economicista, têm como estrutura organizativa uma lógica empresarial, têm como objetivo, digamos, a produção de horas faturáveis, isto é ponto assente, e não são as portuguesas, são as internacionais, Portugal, no fundo, é apenas a reprodução de um paradigma, naturalmente que pode-se contrapor isto à lógica de resultado. A lógica do resultado fará com que o advogado, naturalmente, tenha interesse em resolver rapidamente o problema do seu cliente, até porque, enfim, possa depois tirar vantagens remuneratórias dessa resolução rápida, tempestiva, a não ser que entenda que o prolongamento da pendência, a multiplicação do tempo da pendência, a produção de peças processuais em extensão ajuda, digamos, à sua remuneração. Vamos ser diretos, porque se for assim, então naturalmente nós estamos aqui a enfrentar uma questão. E que nós, porque é que estamos agora, digamos, a tentar iludir-nos, uma vez que estamos ante uma lógica de mercado? O que é que se passa, por exemplo, com o problema das ordens profissionais, pegando no tema que o Sr. Bastonário há pouco equacionou? É que, efetivamente, o mercado da advocacia, volta a dizer, entrar no mercado jurídico, o mercado da advocacia, com muitas aspas, enfim, a expressão mercado, custa-me dizê-lo, mas pronto, mas não encontro outra expressão melhor, está neste momento a ser, como é que é dizer? Eu diria dizer assaltado, tenho medo também de estar já contagiado com expressões mais tónicas, não é? Assaltado pelo trabalho das consultoras. Os dados próprios da advocacia estão em vias de entrar em extinção ou pelo menos em retração significativa. E aquilo que era ato típico e próprio da advocacia, qualquer dia está a ser feito precisamente ou pelas sociedades multidisciplinares, dos quais os advogados são apenas uma parte, ou por essas consultoras que são organizadas para esse efeito. Mas eu digo, mas essa problemática tem a ver sim com o ataque à advocacia, mas que é um ataque economicista, não é um ataque derivado de concepções corporativas, não é? Não é, porque repara, é que nós corremos o risco às tantas de meter tudo no mesmo saco, que é
Pronto, eles procuradores, não é? Têm de nós, que somos os advogados, mas isso é nós assumirmos que somos advogados de defesa sempre, não somos. Muitas vezes nós somos advogados que estão ao lado dos procuradores. E aqui abre-se uma segunda questão. Se nós somos advogados dos assistentes e somos colaboradores dos procuradores, porquê é que às vezes, no fundo, o diálogo é tão difícil, não é? E quando afinal nós estamos ali para ajudar. Porquê é que impera uma cultura de algum até significativo distanciamento, até mesmo no contacto de uma Estado que não recebe advogados, uma Estado que não fala com advogados? Porquê isto, não é? Bom, e portanto, isto é uma temática. Este que eu acabei de referir é o ataque de natureza já não corporativa, mas sim de natureza economicista. Depois, evidentemente, há o ataque verbal das pessoas que perdem as estribeiras, não é? Dizem que se calhar o que era melhor estarem calados, porque não ajudam à discussão. E, sobretudo, acho que o pior de tudo, desviam a discussão. É que é o problema. É que este é que é o cerne do problema. E, portanto, porventura, eu tenho alguma dificuldade, porque, enfim, em rever-me na expressão digamos, das palavras de Licor Doces, pelo contrário, porque eu, enfim, quando também o calor da discussão aquece, não é? Também sair, digamos, puxar pelo tom. Mas, quer dizer, mas penso que com mais assertividade ou menos assertividade, o saudoso e querido bastonário Mário Raposo dizia com muita graça, ele era uma ironia personificada, dizia, existem, meu caro colega, vários tipos de bastonários, os tónicos e os átomos. E ele considerava-se um bastonário tónico. Portanto, e a partir daqui, com esta referência simpática, que termino. Peço desculpa à produção. A partir desta intervenção, já um bocadinho mais avançada do Dr. José António Barreiros, que abertamente coloca sobre a mesa algumas cautelas sobre também a análise que possamos fazer do que é a advocacia em si e do estado atual da advocacia, sobre o qual estamos muito no momento de discussões, mas eu vejo discutir pouco. Confesso que vejo discutir muito pouco a situação atual da advocacia. Vejo algumas corridas atrás de lebres que não sei o que é que levam, mas de discussão séria e profunda sobre nós. E quando digo nós, digo uma instituição, uma organização com um estatuto próprio, com responsabilidades próprias. Associar isto com os problemas é um desafio muito grande. E eu, pegando um bocadinho nesta deixa, lembro-me, é para associar o que eu vou dizer com a problemática levantada. Alguns anos atrás, já bastantes, conheci um juiz no Palácio de Justiça que se chamava Manuel Dias. E num certo requerimento que fiz, e eu na altura pensava que sabia mais, porque tinha saído da faculdade, que sabia mais do que sei hoje, e pus num recurso, ainda havia na altura aqueles recursos de agravo para o Tribunal Superior, agravei de uma determinada decisão e o Dr. Manuel Dias, que era já um juiz, um senhor, interferiu liminarmente aquilo. Mas depois eu fui para casa e disse mais qualquer coisa por escrito, e a partir do escrito que eu fiz, e é isso que eu coloco no debate, também como componente do nosso estado atual, o Dr. Manuel Dias começa assim o texto dele. Mal andamos, vendo bem, agora, o que foi requerido, assiste inteira razão ao senhor advogado. Siga o recurso. Eu, às vezes digo isto não por chalaça, mas por inquietação. Quer dizer, não é que se possa generalizar, nem
as intervenções dos meritíssimos todas deveriam ser assim, cada um tem a sua própria maneira de se dirigir à parte ou ao advogado, mas escasseia muito nos nossos textos este tipo de posicionamento. E eu também acho que isto é capaz de ser reflexo um bocadinho da leitura que se faz sobre a qualidade dos próprios textos dos advogados, porque nós também não podemos ser isentos, absolutamente isentos do modo como trabalhamos, como escrevemos, como nos dirigimos às instâncias. E era um bocadinho sobre esta problemática do desafio. O desafio é entre dialética de classes ou de ordens ou de instituições e a qualidade e as razões, outras razões para o estado em que possamos neste momento sentir a nossa justiça. Muito obrigado, Sr. Doutor. Bem, há alguns dados que eu... Um deles é que o processo em si é, por definição, confronto de diferentes posições. É também que não deve ser um palco de confronto pessoal. No entanto, que a adjetivação é normalmente contraproducente. E, efetivamente, é. E normalmente não tem lugar nas peças processuais. É verdade. O problema é que muitas vezes se vai muito além da mera adjetivação. E, enquanto procurador, aquilo que eu sinto, e a última vez que senti verdadeiramente foi quando, em Setúbal, há 10 anos, estive aqui um ano colocado na vara criminal. E vi o confronto absurdo, desnecessário, em que não bastaria produzir prova contrária àquela que o Ministério Público pretendia produzir, havia normalmente um ataque à figura do acusador. Isto não é um fenómeno exclusivo de Portugal, mas existe, porque também nos diz a história e também diz atualmente a sociologia do direito em muitos pontos da Europa, que em certo tipo de processos há que deslegitimar o acusador. E por isso passa pelo ataque ao acusador. Não apenas aos factos, mas ao acusador, seja ao Ministério Público, seja ao Procurador A, B ou C. E isso continua a acontecer. Tudo isto, toda esta lógica de confronto é contraproducente para aquilo que todos deveríamos querer, que é boa justiça. Para a boa justiça, é imprescindível o aspecto, não único, no meio de muitos outros, da celeridade. A questão da celeridade ou morosidade é sempre o primeiro aspecto em que assenta a confiança ou a falta de confiança da comunidade no funcionamento do sistema de justiça. É uma condição essencial para a confiança no sistema de justiça. E esta é indispensável para que os cidadãos se sintam incentivados a recorrer aos advogados, recorrer ao Ministério Público, recorrer aos tribunais para efetivar os seus direitos. Porque quem não confia não recorre, naturalmente, por razões que todos facilmente podemos compreender. E por isso, preparando ou tentando antecipar aquilo que aqui se iria discutir, tentei encontrar alguns dados sobre a questão da celeridade, morosidade. Nós sabemos que, globalmente, os prazos médios dos processos em Portugal, em geral, são bons. Retiramos logo daí, de forma inquestionável, os processos nos tribunais administrativos e fiscais, que é uma causa que será conhecida a todos, que há bem mais real o vosso conhecimento do que até o meu, porque já o vivenciaram. Tirando isso, olhando depois para os outros, sabemos que não é um problema generalizado. Tivemos, durante anos, um problema grave com a face executiva no civil, por razões conhecidas de todos. Aqui os magistrados e os advogados são alheios, mas isso aconteceu, estará ou não parcialmente superado. Mas, no demais, e especificamente sobre o processo penal, os nossos prazos não são, de modo algum, prazos médios censuráveis. Mas também sabemos que depois o doutor Fialho falava em 50 ou 100 processos, se calhar é isso
que são aqueles que andam na comunicação social, que nos dão uma imagem de todo o funcionamento da justiça que não é verdadeiramente sua representação. O problema que há na base de tudo isto também é que nós conseguimos, pelas estatísticas dos prazos médios, mas depois temos alguma dificuldade em encontrar as precisas causas desses atrasos. Falta-nos a nós, em Portugal, estudo de casos. Pegar nestes casos paradigmáticos, estudá-los e ver onde é que demora, se havia ou não algum fundamento legalmente atendível para essa demora. O Ministério Público deveria ser o primeiro a fazê-lo e não há desculpa para que não faça. Mas a verdade é que não faz. O Ministério Público, uma estrutura única e hierarquizada, deveria fazê-lo. Porque isso permitiria identificar os problemas, corrigi-los, não os repetir, replicar o que... Agora funciona melhor. Replicar o que de bem faz e eliminar o que de mal faz. Mas isso não tem sucedido. De qualquer forma, na fase de inquérito, a média dos prazos é de cerca de 200 dias. Mas há que notar que isso inclui todos os processos, nomeadamente os arquivamentos, dos inquéritos contra agentes desconhecidos, são ativados como cidadão no primeiro despacho. Se nós retirarmos os arquivamentos, os prazos, olhando só para as acusações, os prazos passam logo o ano. E se for na criminalidade económica ou financeira, são muito superiores. E há que mudar isso, claramente. Na fase de julgamento, mais uma vez, os prazos médios, até à decisão, independentemente do trânsito em julgado, estão entre 1 e 2 anos. Há casos, porém, muito superiores, nomeadamente neste tipo de criminalidade, em que já tivemos julgamentos que duraram 5, 6, 7 anos. Nos tribunais superiores, os prazos médios, mais uma vez, até à decisão, independentemente do trânsito, em cerca de 3/4 de todos eles, são inferiores a 3 meses. E depois, há alguns entre os 3 e os 6, e é muito, muito reduzida a percentagem de casos com decisão entre 1 e 2 anos. Ou seja, por regra, os tribunais superiores decidem muito rapidamente. Não creio que o problema, na demora global do processo, esteja aí, e já assumi que está também no inquérito. Estará então nos incidentes pós-decisão, nos recursos, na intervenção suscitada do Tribunal Constitucional. E há que olhar para os dados do Tribunal Constitucional. As estatísticas que estão online não são muitas, mas permitem-nos algumas conclusões. Em 2021, o Tribunal Constitucional conheceu de 1.481 recursos de fiscalização concreta, incluindo aí também aqueles interpostos por obrigação pelo Ministério Público. Os recursos obrigatórios pelo Ministério Público, nomeadamente quando um juiz afasta a aplicação de qualquer norma com fundamento em inconstitucionalidade. Cerca de 62 deles foram decisões sumárias e reclamações. Olhando para as decisões sumárias, 769, só em 102 houve decisão de mérito, ou seja, em cerca de 87% dos casos, o recurso não pôde ser conhecido ou foi considerado manifestamente infundado. E destes problemas não podem parecer os recursos obrigatórios pelo Ministério Público, que são porque algum juiz afastou a aplicação de uma norma com fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Note-se, porém, que estas estatísticas do Tribunal Constitucional não indicam a jurisdição. Não sabemos se isto é só no penal, no direito sancionatório em geral, se tem outras áreas. Agora, estes 87% de rejeição, chamemos-lhe assim, devem ser motivo de reflexão. Qual a causa? Excessivo rigor formal do Tribunal Constitucional na interpretação dos pressupostos para, em alguns casos, certamente. Dificuldade técnica na interposição de recurso por parte dos senhores advogados, certamente também. Agora, por estes dias, sei que o Dr. Lamas Leite, meu amigo, está a organizar um curso só na Faculdade de Direito do Porto, fiscalização concreta, como recorrer para o Tribunal Constitucional neste âmbito. Será também que alguns destes números, e que se calhar não serão poucos, destes recursos foram interpostos com propósitos meramente dilatórios? Eu digo claramente e sem qualquer dúvida, sim. Porquê? Porque leio as decisões sumárias. Basta lê-las e facilmente se percebe. Ou seja, há que levar em consideração todos estes aspectos. E depois, então, procurar soluções para isso. E, começando pelo inquérito, há muito que deveria ser feito.
Dr. José António Barreiros falou do grande problema, nomeadamente nestas áreas, dos megaprocessos. É verdade, é uma verdade inquestionável. Quanto mais simples, mais pequeno for o processo, mais facilmente será tramitado. Mais facilmente se conseguirá fazê-lo com qualidade e celeridade. Mas não podemos esquecer que não é a ponte que determina a largura do rio, mas é o rio que determina o comprimento da ponte. Ou seja, que há uma realidade sobre a qual versa o processo que é dele independente, que é dele anterior. E não é o processo que vai determinar qual a realidade sobre a qual há ou não uma notícia de crime e que vai ou não ser investigada. E depois, não podemos esquecer também que, quando olhamos para o particular sem ver o todo, corremos o risco de nada ver ou de alguma coisa ver, mas de forma muito deturpada. E aí teremos um problema de eficácia. Por outro lado, se fatiarmos esse todo que já pré-existe ao processo, teremos um problema grande de eficiência. Porque seremos obrigados a repetir em vários processos as mesmas diligências e se por acaso, ou não, nesses vários processos se chegar a julgamento, teremos um problema mais grave e que aquele problema que o Dr. José António Barreiros identificou e bem da capacidade económica do arguido para sustentar um processo durante muito tempo, estará na mesma, com outra agravante. É que terá de sustentar vários processos durante muito tempo também. E se, como é previsível, estando na mesma fase de julgamento, se não for possível fazê-los simultaneamente, porque o arguido é só um e o seu advogado é um só, levará a que eles sejam feitos de forma sucessiva. Então aquele arguido sairá de um processo para o outro, de um julgamento para o outro e de outro julgamento para o outro. Recentemente, ouvimos todos, certamente, um advogado e um mediático arguido que está a ser julgado, manifestando a sua indignação ao saber que, num caso em que não foi feito esse megaprocesso, em que foi investigado e acusado um conjunto de factos que estão agora em julgamento, mas, face a tudo aquilo que havia sido noticiado, não foi logo abrangido por, e agora haverá outros processos sobre aquilo sobre a tal realidade pré-existente. Protestou quanto a isso. A solução teria sido o quê? Então fazer o tal megaprocesso ainda mais ingerível do que se calhar este é. E isto leva-nos a uma outra questão que nós não podemos esquecer e que talvez agora se discute em certa revisão constitucional, que é a do princípio da legalidade, que a nós nos impõe, nós, Ministério Público. Qualquer notícia de crime dá origem a inquérito, dá origem a investigação. E, neste tipo de processos, o problema é que as notícias de crime vão surgindo. E, com a limitação das conexões processuais, ou seja, existindo conexão processual, o processo é alargado a isso. Não existindo, será aberto um outro inquérito. Não poderemos, depois, exigir do Ministério Público que subverta aquilo que é um princípio constitucional. Que seja o Ministério Público a reconhecer que talvez não seja possível continuar a fazer aquilo que se faz, que é todas as notícias de crime dão lugar à investigação, dão lugar às diligências para saber se aconteceu ou não, quem a cometeu e recolher prova para decidir se acusa ou se arquiva. E isso é algo que a nós nos impõe. E nos impõe também nestes megaprocessos. Ainda quanto ao Ministério Público e quanto à investigação, não podemos esquecer as condições materiais para a celeridade da investigação. E elas deveriam ser exigidas pelos procuradores, e são, mas também pelos advogados, que certamente não podem gostar daquilo que acontece. Foi caricatura há uns tempos a falta de papel, há problemas bem mais graves. A Polícia Judiciária foi estrangulada nos seus meios humanos, quase até ao estado de coma, que não havia meios para o fazer. O que levava a que, em qualquer banal processo, passassem necessariamente vários meses para que existissem condições de abrir o processo, de iniciar a investigação. E às vezes muito mais do que apenas alguns meses. Depois, os meios técnicos, e eu sei que é frequente dizer que querem sempre mais meios técnicos, O problema é que os processos de hoje não são os processos que existiam antes de 1974. A sua complexidade é muito maior. A nossa vida toda é muito mais complexa. A tecnologia na nossa vida é cada vez mais e isso está também nos processos. E por isso nós precisamos cada vez mais de assessorias financeiras, de meios para a realização tempestiva de perícias e,
nestas áreas frequentemente demoram anos, não é para serem realizadas, para serem iniciadas, porque depois de iniciadas, muitas vezes são rápidas. Para a realização de análises forenses, a prova digital, computadores, todas as nossas formas de comunicação têm dados informáticos, muitos anos de espera também. O aumento de meios humanos que está em curso na Polícia Judiciária passará também por aí. E eu creio que será um aspecto muito importante para a maior celeridade. Ainda, não podemos esquecer, nesta parte dos meios, de plataformas informáticas adequadas. Não é certamente os sítios, não é magistrados, não é o MP Codex que ainda nem está implementado. Isso permitirá ganhos de qualidade e de celeridade para todos. Para todos. Não é para o Ministério Público, é para todos, é para o processo. E digo-vos, porque participei nisto, tenho participado, o Ministério Público tem uma aplicação pronta, há quase 2 anos, de grande qualidade, que permitiria ganhos de produtividade, de qualidade, de celeridade, muito significativos no processo penal. Só que está há 2 anos à espera de diferentes despachos, de diferentes membros do Governo na área das finanças, para autorizar a realização de despesa para a implementar a título experimental no TSIAP. E assim sempre tem sucedido. E isto porquê? Porque o Ministério Público não tem autonomia financeira. É inconcebível em Portugal que qualquer entidade de supervisão ou de regulação não tenha autonomia financeira. O Ministério Público não tem. O que o Ministério Público tem é sempre a mesma coisa, que é a mão estendida para o Governo, para sempre pedir alguma coisa para que o possa fazer. É o Ministério Público que sofre isso? Não. São os cidadãos. E eu digo-vos, esta aplicação está feita, está pronta a entrar em produção há 2 anos, e há 2 anos que espera por autorização para a realização de despesa, porque o Ministério Público não tem autonomia financeira. Ainda nesta área, não podemos esquecer, também, o quão dependentes estamos dos outros Estados. E chamar de Estados, se calhar, já é ser generoso e pouco preciso, porque muitos deles não são Estados. São territórios com regimes legais offshore ou inshore ou o que seja, mas que não colaboram e de que somos dependentes. E isso, renunciar a isso, é renunciar a uma parcela da nossa soberania enquanto Estado, e leva-nos ao tema do Dr. José António Barreiros, que o espírito foi que os prazos de inquérito fossem perentórios. Já uma vez discutimos isso num prós e contras, muito animado, há uns anos. O espírito da comissão, de que fez parte o Sr. Dr. José António Barreiros, quando eu andava ainda, não sei, no liceu, foi esse. E no projeto do Ministério das Finanças, no primeiro projeto, assim estava, ainda que não fosse o prazo totalmente perentório, porque o superior hierárquico poderia ordenar a continuação da investigação. Só que isso foi eliminado logo na proposta de lei e nunca ficou, eu creio que bem, e não ficou até hoje, do Código de Processo Penal. O dever do Ministério Público é, o mais rapidamente possível, mas se necessário, para além dos prazos máximos de inquérito, previsto no artigo 276, concluir com qualidade a investigação, o inquérito. Quanto à instrução, há algum problema em alguns processos, mas foi perfeitamente identificado pelo Dr. José António Barreiros e foi identificado antes dele, com todo o respeito, pelo professor Figueiredo Dias, que há muitos anos que diz que isto foi um desvirtuamento daquilo que foi pensado. A instrução não é para ser um pré-julgamento, e assim tem acontecido, com graves problemas de enviesamento da prova e de condicionamento até da prova de julgamento. Muito rapidamente, quanto ao julgamento, apesar de não haver um problema em si, na morosidade do julgamento, que estamos tão quase na idade da pedra no julgamento, na produção de prova, um subaproveitamento da prova que é produzida em inquérito, que é trazida na instrução. Mais uma vez, porquê? Por falta de meios técnicos adequados para a produção de prova de forma eficaz em julgamento. Finalmente, o pós-recurso, o pós-sentença, seja singular ou coletiva, não releva. Creio que o nosso sistema de recurso atualmente é muito equilibrado, e agora foi, com a Lei 94/21, ampliado naquilo que respeita à recorribilidade das decisões condenatórias das relações. Creio que é muito equilibrado. Acho que não há aí nenhum problema. O pós, até esgotamento dos recursos ordinários, é que será problemático. E aí temos casos conhecidos em que passaram vários anos entre essa última decisão, nomeadamente do Supremo Tribunal de Justiça, e a data de trânsito em julgado. E há casos caricatos de 7 anos que mediaram entre um ponto
e outro. E leva-nos àquilo que há pouco referíamos, quanto ao Tribunal Constitucional, quanto às decisões sumárias, quanto ao não conhecimento de... Quanto a isto, que se calhar é algo que será mais imputável aos advogados, lanço a questão, é aquilo para a qual eu não tenho nenhuma resposta. Não sei o que fazer. O Tribunal Constitucional, e creio que bem, há muitos anos que considerou que não seria constitucionalmente conforme considerar que os recursos para o Tribunal Constitucional tinham efeito meramente devolutivo. Temos a possibilidade que o Dr. José António Barreiros me lembrou bem, não me lembro de alguma vez ter sido aplicada. E eu para isto não tenho resposta. Porquê? Porque não é possível, de uma forma abstrata, a priorística, dizer que isto é dilatório, isto não é. Na dúvida, são admissíveis, ainda que possam ser efetivamente dilatórios, ainda que possam, e assim sendo, ser contra aquilo até que é um dever de todos os advogados consagrado no Estatuto da Ordem dos Advogados. Não tenho, porém, a resposta para isto. Talvez os senhores advogados tenham outras, não tenho.